a Torre de Babel, orgulho e dispersão depois do dilúvio, quando as águas haviam recuado e a terra se tornara novamente fértil. Os descendentes de Noé começaram a multiplicar-se sobre o solo renovado. A humanidade, agora espalhada, trazia ainda na memória o eco do juízo e a lembrança da arca. Mas com o passar das gerações, o coração do homem voltou a se afastar de Deus. O medo cedeu espaço à autoconfiança, e a gratidão transformou-se em orgulho. Os filhos de Sem, Queme e Jafé espojaram-se em terras distantes, levando consigo a língua comum que herdaram de seus pais, uma única voz, uma única fala, uma única linguagem. A Bíblia diz que, viajando desde o Oriente, encontraram uma vasta planície na terra de Sinear e ali decidiram habitar. Era um lugar amplo, fértil e cheio de possibilidades. E entre eles nasceu um pensamento que mudaria a história. Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Não contentes com as pedras que a natureza oferecia, inventaram o tijolo, sinal de engenho, mas também de presunção. E disseram uns aos outros: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Essas palavras revelavam um coração afastado do propósito divino. Deus havia ordenado a Noé e seus filhos que se multiplicassem e enchessem a terra. Mas os homens decidiram concentrar-se num só lugar, temendo a dispersão. Não queriam depender do Criador, queriam elevar-se por suas próprias forças. A torre que planejavam não era apenas uma obra de arquitetura, era um símbolo da rebeldia humana, menos o desejo de subir aos céus, sem Deus de alcançar a glória, sem submissão de conquistar a eternidade com as próprias mãos. E assim começaram a construir tijolo sobre tijolo, elevaram paredes, ergueram andaimes, e o som dos martelos ecoava pela planície. O sol nascia e se punha sobre um povo unido num só propósito: tornar-se igual ao Altíssimo. A torre subia e os homens olhavam com orgulho para o que faziam. Diziam uns aos outros: Vede, nada há que não possamos fazer, pois somos um só povo e temos uma só língua. Mas do alto dos céus, Deus observava. O Senhor, que conhece os segredos do coração, via que aquela união, embora poderosa, estava enraizada na vaidade e na desobediência. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Não que ele precisasse aproximar-se para enxergar, mas para mostrar que nada escapa ao seu olhar. E Deus disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora nada os impedirá do que intenta fazer. Desçamos, pois, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Naquela manhã, enquanto os trabalhadores se preparavam para mais um dia de construção, algo misterioso aconteceu. Um homem pediu ao outro um tijolo, e o outro respondeu com sons que o primeiro não compreendeu. O pedreiro gritou instruções, e seu ajudante olhou confuso, balbuciando palavras estranhas. Em instantes, o canteiro inteiro mergulhou em confusão. Um falava e o outro não entendia. Gestos se misturavam, ordens se perdiam, e a unidade desapareceu. O que antes era harmonia tornou-se caos. Os homens começaram a discutir, a gritar, e logo perceberam que suas línguas haviam sido divididas. A incompreensão gerou discórdia, e a obra parou. O som da confusão ecoava pelas ruas da cidade inacabada. O orgulho que os unira agora os separava. Alguns juntaram-se aos que falavam a mesma língua e partiram em busca de novas terras. Outros seguiram em direções opostas. A planície de Sinear, antes símbolo da ambição humana, tornou-se o ponto de partida da dispersão. E o Senhor espalhou-os dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. A torre ficou inacabada, apontando para o céu como uma lembrança da loucura do homem, que tentou alcançar Deus sem Deus. E aquele lugar passou a ser chamado Babel, porque ali o Senhor confundira a linguagem de toda a terra. O nome Babel, que significa confusão, tornou-se o símbolo da fragilidade da soberba humana. O mesmo povo que dizia: façamos um nome para nós, tornou-se esquecido nas páginas da história, enquanto o nome do Senhor permaneceu para sempre. A Torre de Babel não foi apenas um acontecimento histórico, foi um reflexo espiritual da natureza humana. Representa a tentativa do homem de edificar sua vida, seu poder, sua glória,
sem a direção divina. É a torre do orgulho, onde o homem se coloca no trono que pertence a Deus. Mas todo império construído sobre a vaidade está destinado à ruína. Babel nos ensina que a verdadeira unidade só existe quando está centrada no Criador. Quando os homens se unem para a própria exaltação, a confusão é inevitável. Mas quando se unem para glorificar a Deus, nasce a harmonia. E assim, de Babel, surgiram as nações. Povos, culturas e línguas se espalharam pelos continentes. O mundo, antes de uma só voz, tornou-se um coro de muitas vozes. E ainda hoje, as línguas da terra são lembrança viva da dispersão divina. Mas o plano de Deus não terminava na confusão. Séculos depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo. E cada um começou a falar em novas línguas. E todos entendiam uns aos outros, independentemente da origem. A confusão de Babel foi revertida pelo poder do Espírito. O que o orgulho desfez, o amor restaurou. Babel foi o símbolo da queda do homem, mas Pentecostes é o símbolo da sua redenção, onde antes Deus confundiu as línguas por causa do pecado, depois ele uniu as nações pela graça. E assim, a história da torre nos lembra que o ser humano não precisa subir ao céu para encontrar Deus. É Deus quem desce até o homem. O caminho para o alto não é feito de tijolos e orgulho, mas de fé e humildade. E enquanto as ruínas de Babel repousam sob o pó do tempo, o céu ainda fala. Fala ao coração do homem que insiste em construir torres de vaidade, lembrando que toda grandeza sem Deus é vazia, e toda glória humana se desfaz diante da eternidade. A Torre de Babel foi o monumento da ambição humana, mas também o altar da misericórdia divina. Pois mesmo ali, em meio à confusão, Deus preparava o caminho para o cumprimento de seu plano eterno, unir de novo os povos, não pela força, mas pelo Espírito, não pela torre, mas pela cruz.